Com o tempo, acabamos descobrindo que um dos segredos por trás da eficácia das tropas alemãs na Segunda Guerra Mundial não estava nas suas armas, mas dentro dos próprios soldados. Poucos sabem, mas a metanfetamina transformou homens comuns em verdadeiros supersoldados, capazes de resistir a longas batalhas sem descansar. Essa droga, sintetizada pouco antes da guerra, foi o combustível por trás de muitos dos sucessos militares da Alemanha, mas também trouxe consequências devastadoras. Vamos explorar neste vídeo como essas substâncias impactou a história de forma surpreendente e também sombria. Quando se fala em Blitzkrieg, a mente logo imagina a impressionante eficiência com que as tropas alemãs varreram a França em apenas 46 dias durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que muitos não sabem é que por trás desse sucesso avassalador estava um segredo perturbador, a chamada metanfetamina. Soldados movidos não apenas pela estratégia militar, mas também por uma droga que os mantia em alerta constante, com energia suficiente para avançar sem descansar. A história, por vezes, revela essas camadas ocultas que mudaram os rumos dos acontecimentos. Para entender essa complexidade, pense em como a performance dos soldados foi turbinada artificialmente, criando uma falsa sensação de invencibilidade. E assim, o que poderia ser mais um avanço militar se transformou em um episódio marcado por decisões que ultrapassaram os limites do que se poderia considerar apenas como táticas de guerra. A origem da metanfetamina remonta ao ano de 1937, quando a farmacêutica Temmler, com sede na Alemanha, sintetizou pela primeira vez essa substância que em pouco tempo conquistaria um lugar de destaque, embora sombrio, na história. Imagine uma sociedade que às vésperas da Segunda Guerra Mundial vê surgir uma droga que promete vigor inabalável e foco imbatível, características desejadas tantos por civis, tantos por militares. E não demorou muito para que essa promessa fosse disseminada como um remédio milagroso, inicialmente entre trabalhadores que precisavam de um empurrãozinho para enfrentar longas jornadas e também posteriormente entre os soldados, cujas vidas seriam transformadas e também devastadas pelo poder viciante da metanfetamina. A história então nos leva a questionar até que ponto uma descoberta científica pode ser usada para fins que vão além do imaginado, e essa mesma substância que começou nas prateleiras de farmácias logo se tornaria um elemento crucial nas estratégias de guerra. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava, os soldados alemães enfrentavam desafios extremos, exigindo uma resistência quase sobre-humana. A metanfetamina, com seu efeito estimulante, parecia ser a resposta perfeita. Esses soldados, agora quase incansáveis, permaneciam acordados por dias seguidos, sempre em estado de alerta, prontos para o combate a qualquer momento. Imagine agora o impacto disso no campo de batalha. Tropas que simplesmente não paravam, que avançavam mesmo sob as condições mais adversas, parecendo inabaláveis. O uso desses elementos amplificou a eficácia dessas forças, tornando-as uma máquina de guerra imparável. No entanto, essa vantagem aparente vinha a um custo muito alto,
tanto físico quanto mental, que logo se tornaria impossível de ignorar. E assim, a história nos leva a considerar as consequências de buscar empenho a qualquer preço. Apesar do aumento impressionante da eficácia dos soldados alemães, a metanfetamina trazia consigo um lado sombrio que não podia ser ignorado. Com o uso prolongado, os efeitos psicológicos começaram a emergir, revelando o verdadeiro custo dessas ditas vantagens nas batalhas. Imagine o que acontece com uma mente que nunca descansa, sempre à beira da exaustão, constantemente em um estado de alerta artificial. A dependência se instalava rapidamente, com os soldados se tornando cada vez mais dependentes da droga para simplesmente funcionar. Essa pressão mental implacável, combinada com os horrores da guerra, levava muitos à beira da loucura, e não poucos encontraram um fim trágico. A história aqui nos ensina sobre os perigos de brincar com o equilíbrio delicado da mente humana, especialmente em situações de extremo estresse, onde os limites entre sanidade e colapso se tornam assustadores. Mesmo com todos os riscos evidentes, essa droga continuou sendo distribuída entre os soldados, como se os perigos de sua utilização fossem um preço aceitável a pagar pela vitória. Na brutal frente oriental, onde as condições eram desumanas, essa substância tornou-se quase indispensável para muitos, ajudando-os a suportar o frio extremo, a fome e o cansaço devastador. Essa dependência, no entanto, não terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, o uso da metanfetamina continuou em diferentes contextos militares até a década de 1980, criando gerações de soldados de que de alguma forma estiveram sob a influência dessa droga. Podemos perceber que algo que se dava como a solução para curto prazo acabava transformando em um grande problema que seria enraizado e persistia por várias e várias décadas posteriormente, afetando vidas muito além do campo de batalha. À medida que exploramos a história da Segunda Guerra Mundial, fica claro que a dependência do exército alemão em drogas como a metanfetamina foi uma parte crucial, embora sombria, de suas táticas militares. A encomenda de 35 milhões de comprimidos para as tropas durante a invasão da França em 1940 destaca o quanto a manipulação química estava entrelaçada com a estratégia de guerra. Com efeitos que duravam até 12 horas, a metanfetamina proporcionava aos soldados uma resistência sobre-humana, vital para o sucesso das rápidas e implacáveis Blitzkrieg. Essa revelação não só ilumina a complexidade e a brutalidade da guerra, mas também nos faz refletir sobre os limites que a humanidade pode chegar em nome da vitória. E você, entusiasta, já tinha ouvido falar sobre isso da Segunda Guerra Mundial? Basicamente, quero que vocês compartilhem aqui nos comentários outras curiosidades ou até mesmo situações que ocorreram aí nesse grande evento histórico, tá bom? E também, pessoal, já queria estar pedindo o seu like e a sua inscrição para assim estar apoiando o nosso canal e trazer mais deste conteúdo para vocês, tá? E também fiquem mais do que à vontade para comentar e pedir temas que vocês gostariam de ver por aqui, que eu vou tentar aí trazer nos próximos vídeos, tá bom? Enfim, entusiastas, muito obrigado por sua atenção
e nos vemos nas próximas aventuras históricas.